Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Sou o Caio, passei no concurso em 2020, hoje terceiro sargento do Exército Brasileiro, e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, continuando o período colonial. E já adianto que essa aula aqui vai ser tiro, pancada e bomba, irmão. Vamos falar sobre as invasões estrangeiras e também sobre o domínio holandês aqui no Brasil. Pessoal, como a gente já cansou de falar e de repetir também durante as aulas anteriores, você sabe que em 1530 Portugal vai enviar para o Brasil uma expedição colonizadora. E um dos motivos disso é a forte presença de estrangeiros aqui, que desrespeitavam o Tratado de Tordesilhas e ameaçavam seu domínio. Uns tempos depois, a gente viu que ele vai criar alguns projetos com o objetivo de intensificar essa colonização, como a introdução do governo geral e a implantação da empresa canavieira, que é a indústria do açúcar, que a gente viu na aula anterior. Inclusive, se você não viu essa aula, vou deixar o card da playlist onde essa aula tá, ela e as anteriores também. Entra aí e dá uma olhada. Mas seguindo o raciocínio, o que acontece? Mesmo com essa expedição colonizadora e esses projetos aí criados, mesmo assim não deixaram de vir incursões estrangeiras para o Brasil com o objetivo de ameaçar o domínio português. Isso vai aumentar ainda mais durante a União Ibérica, que você já sabe que foi o período ali de 1580 até 1640, que Portugal e Espanha se unem, O rei da Espanha começa a governar também Portugal e todas as suas colônias. E por que isso daí acontece? Porque nesse momento o poderio espanhol estava imenso, pessoal. A Espanha estava praticamente com a América Latina toda nas suas mãos. Tinha muitas colônias na África, na Ásia também. Era conhecido até como o império onde o sol nunca se põe, de tão extenso que estava isso daí. Então as outras nações europeias, as nações emergentes, olhavam para essa situação e não gostavam, claramente, Sentiam aquele nobre sentimento lá, conhecido como inveja. Por quê? Porque eles também queriam participar disso daí. Eles também queriam fazer parte desse lucrativo negócio colonial. Então, como consequência disso, eles começam a fazer investidas nas colônias espanholas. E no Brasil, claramente, não vai ser diferente, E dentre todas as invasões que houve aqui, vão se destacar as francesas e as holandesas. E são sobre essas invasões aí que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, sem muita enrolação, para a gente entrar nesse assunto logo, já vai bisurando aí o seu caderno de anotação e lembra de copiar toda a caixa de texto que aparecer aí na sua tela a partir de agora. A ideia delas, pessoal, é facilitar a sua vida posteriormente na hora de revisar esse conteúdo aqui, beleza? Evita distrações também durante a aula, se possível, vá para um local que você possa estar sozinho, sossegado, relaxado ali e possa dedicar total atenção aqui na aula, beleza? Desliga as notificações desse telefone também, deixa o cocota com raiva mesmo, faz parte. Então, vamos lá. Agora, de primeiro momento, nós vamos estudar sobre as invasões francesas. E a primeira delas a gente já até estudou, aconteceu em 1555 no governo de Duarte da Costa, lembra? Que eles vieram aqui, ocuparam a região do Rio de Janeiro, fizeram alianças com grupos indígenas, se fortaleceram e fundaram uma colônia chamada França Antártica. Nessa investida, eles ficaram um tempo razoável aqui, venceram algumas batalhas contra soldados portugueses, ainda no governo de Duarte da Costa, e só vão ser expulsos em 1567, já na administração de Mendes Sá. Em 1612, os franceses se organizaram de novo para fundar uma colônia aqui, dessa vez na região do Maranhão, e mudaram o nome, chamando agora de França Equinocial.
por conta da proximidade ali com a linha do Equador. Essa expedição vai ser comandada por Daniel de la Touche e vai ser responsável por fundar o Forte de São Luís. Porém, não vai dar certo. As expedições militares portuguesas vão ser bem precisas ali para expulsar esses invasores novamente. Depois de mais uma derrota, tu deve estar aí pensando, chega de franceses, né? Agora eles vão desistir, vão voltar lá para a Europa, vão sustentar a vergonha deles e esquecer de América. Já viram que não deu certo. Desistiram? Não. No século seguinte, em 1710, 1711, estavam eles aqui na região do Rio de Janeiro de novo, tentando alguma coisinha ali, ver se dá certo, né? Não deu certo, não. De novo, sem sucesso. Ah, Caio, aí que eles desistiram, não foi? Não. Depois do Rio de Janeiro, eles vão começar a focar esforços lá no extremo norte do país. E lá, sim, eles vão ter sucesso, tá? Vão se apossar de uma região que hoje é a Guiana Francesa. Ou seja, moral da história aí pra você, tu tem um sonho, tu quer muito uma coisa, não desista. Quem persiste, vence. Agora sim a gente vai começar a estudar sobre as invasões holandesas. E pessoal, antes de tudo, eu quero que vocês entendam que os holandeses, eles não vêm aqui pro Brasil de qualquer jeito, tá? Eles não vêm com um simples motivo de fundar uma colônia aqui e vamos ver o que acontece. Igual os franceses. Não. Os holandeses, eles têm um motivo para isso, têm um contexto por trás. E é esse contexto que eu quero que vocês tenham ciência. Vocês vão perceber que as investidas holandesas acontecem diretamente no Nordeste, que é onde a produção do açúcar acontece de forma muito mais intensa. E vocês acham que isso é coincidência? É claro que não, né, pessoal? O maior interesse da Holanda com o Brasil está justamente aí, nessa produção açucareira. E por quê? Porque esse mercado açucareiro, ele tem um pilarzinho a mais aí do que normalmente a gente imagina. Quando a gente pensa nesse comércio, o comum é a gente imaginar a seguinte situação. Poxa, o Brasil, que é o certo, ele é responsável pelo cultivo e produção do açúcar, e depois ele vende para sua metrópole, que no caso é Portugal. E aí que vem o pulo do gato. O comum é a gente achar que Portugal vai receber esse açúcar, vai consumir uma parte e depois vai vender o resto para toda a Europa. E esse mercado funciona simples desse jeito. Você pensava assim? Se pensava, coloca aí nos comentários. Pois então, não é bem assim que esse mercado funciona. Como eu tinha dito, existe um pilarzinho a mais no meio dessa história aí que faz toda a diferença. A parte do Brasil realmente está certo. O Brasil é responsável pelo cultivo e produção do açúcar e depois ele vende para Portugal. Agora, Portugal, por sua vez, ele vai comprar o açúcar brasileiro e a única coisa que ele vai fazer é revender esse açúcar para a Holanda. Ou seja, ele compra o açúcar brasileiro a um preço, coloca uma taxa em cima e depois passa essa peteca para os holandeses. E é assim que ele tira seus lucros, simples, bonito e sem se preocupar com muita coisa. Era só um intermediador ali entre Brasil e Holanda. Já a Holanda, eles sim vão se aprofundar um pouco mais nesse comércio. Eles eram responsáveis por refinar o açúcar e depois vender para toda a Europa isso daí. Agora, não confunda, tá? Dos 3 países, eram os holandeses que mais estavam lucrando com essa indústria açucareira. E agora, sabendo disso, fica muito mais fácil para você entender os motivos pelo qual os holandeses vieram fazer invasões aqui no Brasil. De forma bem sucinta, a gente sabe que de 1580 até 1640 houve aqui um domínio espanhol consequente da União Ibérica, não foi? Então, nesse período aí, a Holanda, que também fazia parte do Império Espanhol, não estava mais querendo fazer parte disso, já estava doida pela sua independência. E nesse caso aqui, querer foi poder. Então ela vai lá e proclama a sua independência em 1581. E depois disso, esses 2 países começam a ficar se bicando por aí. Até que chega um ponto que a Espanha vai se estressar e vai querer tocar na ferida. Então a Espanha chega e fala assim, vai ficar de malcriação mesmo? Beleza então. A partir de hoje, a Espanha e todas as regiões ao seu domínio estão proibidas de fazer comércio com a Holanda.
É isso. Ou seja, o que isso significa? Agora os portugueses não vão poder revender o açúcar brasileiro para os holandeses. Ou seja, os holandeses aqui estão perdendo esse tão lucrativo comércio para eles, que é o açúcar. Porém, pessoal, a Holanda ela é meio orgulhosa, entendeu? Ela não vai dar o braço a torcer. A Holanda chega para a Espanha e já fala assim, ó, beleza, Espanha, não vai deixar rolar meus briques do açúcar? Tranquilo então, tranquilo. Eu vou tomar o Brasil de você, ô sua babaca. E é dentro desse contexto que os holandeses começam a invadir o Brasil. Então, entrando agora no assunto que interessa e que você precisa anotar, a primeira investida holandesa aqui acontece de 1624 a 1625. E os malucos já vieram forte, tá? Já mostraram para o que veio quando aprisionaram só o governador, só. Um tal de Diogo de Mendonça Furtado. E só não foi dessa vez que deu certo, porque houve uma forte resistência dos colonos. Então eles acabaram sendo expulsos em 1625. Mas vocês já estão ligados que os holandeses são meio orgulhosos, né? Então eles vão para casa meio boladão, sem aceitar muito o que rolou, né? Pô, como assim a gente não vai conseguir? Como assim esses colonos vão ficar resistindo a gente? A gente tem bril, não vamos aceitar isso daí não. Vamos voltar lá. Fortaleceram a força deles, né? Em 1630 estavam eles aqui de novo na região de Olinda e Recife, que coincidentemente é a região com o maior foco do açúcar. E aí o bagulho ficou doido, mas aí foi loucura total, foi um barata voa, confusão para todo lado, sai de perto. Os conflitos duraram 5 anos e no final quem vence foi a Holanda, por conta do traidor Domingos Calabar, que era um maluco que conhecia muito bem a região e decidiu ficar do lado holandês. E a partir de então começa o período na nossa história, né, conhecido como Brasil holandês. E agora a gente vai ver as coisas importantes que aconteceu nesse período aí. Que a gente pode colocar como sendo de 1630, desde que começou a presença deles aqui, e vai até 1654. Ok? E pessoal, uma coisa importante, o domínio holandês aqui no Brasil não acontece no Brasil inteiro, tá? O foco dele é no Nordeste, no auge do auge o Nordeste inteiro. Vamos lá então, depois que os conflitos terminaram, a Holanda vai nomear Maurício de Nassau como governador. E o governo dele vai de 1637 até 1644. Esse maluco aí, pelo que parece, é um camarada muito bom, tá? Fez muita coisa positiva, se empenhou em melhorar as coisas aqui e até se brasileirou um pouco. Por conta disso que ele vai ser destituído do cargo também. E isso a gente vai entender mais para frente, talvez na próxima aula. O que a gente precisa entender agora são as coisas mais importantes que ele fez no governo dele. Já anota então, primeira coisa, política de concessão de empréstimos aos colonos. Ele começa a emprestar dinheiro e é óbvio que ele vai conseguir muita colaboração por conta disso, né? Muitos senhores de engenho começam a colaborar com o governo dele porque isso gera um aumento na produtividade dos caras. Outra coisa que aconteceu, investimento em obras públicas e estímulo à vida cultural, rapaz. No governo dele houve estudos aqui sobre a flora e a fauna por cientistas convidados. Começou a chegar também artistas, astrônomos, o bagulho ficou doido. Já no âmbito religioso, Nassau vai implantar aqui uma liberdade de credo, vai decretar a liberdade religiosa na colônia, até para evitar atritos com os lusos, tá? Porque a maioria dos holandeses eram protestantes calvinistas, já os lusos eram católicos, né? Então isso daí podia dar uma rixazinha, é melhor evitar, beleza? E essas são as principais das principais coisas aí do governo de Nassau. E como tudo que é bom dura pouco, o governo de Nassau termina. Em 1644, Nassau vai ser destituído do cargo. E o porquê ele foi destituído, as consequências disso daí também, tudo isso a gente vai se aprofundar na próxima aula, a aula da insurreição pernambucana, beleza? Serão cenas aí dos próximos capítulos. Então por hoje é isso. Chegamos ao fim de mais uma aula. Tenho certeza que se você chegou até aqui,
é porque esse conteúdo contribuiu nos seus estudos. Então não deixe de retribuir. Curte o vídeo, se inscreve no canal, segue nossa página no Instagram, no TikTok e não deixe de acompanhar os conteúdos que estão sendo lançados na playlist de História para a ESA. São videoaulas teóricas como essa aqui e de resolução de exercícios batendo todo o edital do concurso. Ok? Foi um prazer, tamo junto, até a próxima, tchau, tchau!